Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e essa é uma aula para a gente conversar um pouquinho sobre o núcleo celular. O núcleo celular ele é encontrado apenas nos seres eucariontes, porque no procarionte, por exemplo, a bactéria, o DNA está jogado no meio citoplasma, está jogado junto às outras estruturas celulares. Já no eucarionte, o material genético, seria essa estrutura amarelinha aqui, está guardada dentro de uma bolsinha membranosa que irá formar o núcleo. E qual é a função do DNA? O DNA ele vai comandar todas as tarefas que a célula irá executar. É ele que vai dizer quais substâncias que a célula irá produzir, por consequência, quais substâncias o meu organismo irá produzir e como eu irei expressar isso. Por exemplo, o meu DNA vai dizer que eu irei produzir muita melanina. Então, essa expressão irá aparecer na pigmentação da minha pele. Às vezes tem uma falha no material genético, no DNA, que não tem expressão da melanina. Eu não disse para eu produzir melanina. Então, eu não produzo esse pigmento, eu sou albino. É o DNA também que vai dizer qual o momento que a célula irá se multiplicar e quando ela irá, ali encerrar seu ciclo. A palavra, aliás, o DNA, o termo DNA é uma sigla de uma palavra em inglês, duas palavrinhas em inglês. Em português, a sigla seria ADN, porque seria ácido desoxirribonucleico. O ácido seria a natureza química dele, desoxirribo seria um tipo de carboidrato e nucleico seria aonde ele foi encontrado pela primeira vez. Nos seres eucariontes, a gente encontra, numa célula animal, o DNA no núcleo celular e nas mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Na célula vegetal, além do núcleo, além da mitocôndria, a gente encontra DNA também nos cloroplastos, que é o local onde acontece a fotossíntese. Além de comandar todas as funções celulares, o DNA também é responsável pela hereditariedade. É ele que vai determinar as características genéticas que são transmitidas de uma geração para outra, tá? E a gente sempre recebe, a gente vai falar de cromossomos já, mas a gente sempre recebe metade do cromossomo, metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, para formar o nosso indivíduo. Então aqui, já falei de DNA, falei rapidinho de cromossomo, vou entender a diferença entre cada um deles. O DNA, ele é um filamento, ou seja, ele é um fiozinho muito fino e comprido que fica no interior da célula. E por que ele é tão importante? Porque ao longo desse fio, imagina aqui, ó, faz de conta que esse é o filamento do DNA, ao longo desse fio eu tenho genes, eu tenho vários genes. E são esses genes, esses trechos, esses pedacinhos de DNA que irão determinar as minhas características, que irão determinar como a célula vai funcionar. Então, eu tenho um gene que vai determinar, por exemplo, a pigmentação dos meus olhos. Eu tenho um outro gene que vai determinar se eu vou ser míope ou não. Eu tenho um terceiro gene que vai determinar se eu vou ser canhota ou destra e por aí vai. Só que a informação contida ali no material genético ela é muito preciosa nesse filamento do DNA, ela não pode ser perdida. E chega um momento da vida que uma célula ela se divide e para a biologia divisão é sinônimo de multiplicação. Durante a divisão celular, uma célula forma duas novas células. Isso a gente está falando da mitose. Então, uma célula forma duas novas células. E como que eu faço para essas duas células que são clones, são exatamente iguais, tanto no formato quanto na quantidade de material genético, não perder nenhum gene? Eu preciso enrolar esse material genético. É como se você imaginasse agora o DNA e todos os seus genes com uma corda de 7 metros e você precisasse levar essa corda da sua casa até o Paraná. Imaginando que a gente está aqui em Mauá. Como que você iria levar essa corda? Solta, arrastando por aí? Não. Você iria enrolar essa corda. Deixou de ser corda?
Não. O que aconteceu? Reduziu o volume, reduziu o tamanho. Com o DNA, a mesma coisa. O material genético, o DNA, ele se condensa. O que é isso? Ele diminui, ele fica compactado. Ele diminui o espaço que ele ocupa, mas não perde genes. E assim eu formo o cromossomo. Então, olha só, DNA e cromossomo é a mesma estrutura química. A diferença é o formato e os dois guardam os genes. E genoma? Genoma é toda a informação que está contida no DNA, que está contida no cromossomo presente na célula. E essa informação é transmitida de célula para célula através da multiplicação celular. Então aqui eu tenho, por exemplo, olha, faz de conta que eu tenho um gene que determina a coloração da pele e outro gene que determina a coloração dos olhos. Todos os genes que eu tenho no meu cromossomo, olha aqui, faz de conta que esse filamento vai se enrolar para formar um cromossomo. Todos os genes que eu tenho no meu cromossomo estão formando o meu genoma. E qual que é a importância disso? Porque a gente está falando sobre isso. Entre os anos de 1990 a 2003, existia um projeto chamado Genoma Humano. E ele reuniu vários laboratórios que tinha como finalidade sequenciar o nosso material genético, descobrir quais genes realizavam quais funções. E assim a gente conseguiria ter descobrir se eu tenho predisposição a uma determinada doença ou fazer arranjos conforme a necessidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que me permitiu a descoberta pelo projeto Genoma? Me permitiu 3 coisas interessantes. Nós vamos falar por aqui. Vamos começar com essa aqui, que é a primeira. Ele permitiu descobrir que não existe raças dentro da espécie humana. Você já escutou aí falar a raça branca, tem o grupo de pagode, o raça negra, é só o grupo de pagode, porque não existe a raça negra mesmo. Dentro da espécie humana, a variabilidade genética é muito pequena, menor de 0,2%. Então, eu não tenho como dizer que esse indivíduo é de uma raça e esse é de outra. Existe apenas a espécie humana, não existe raças dentro da espécie humana por causa da variabilidade genética, que é muito pequena. Outra coisa, o projeto Genoma permitiu perceber que existe uma semelhança entre o genoma humano e de outras espécies, o que leva a confirmar a teoria da evolução das espécies, que nós evoluímos a partir de um ancestral em comum. O rato e o ser humano têm uma diferença entre o seu material genético, entre o seu genoma, de apenas 3%. Olha só. Então quer dizer que nós temos um grau evolutivo, um grau de parentesco evolutivo muito próximo. Não somos a mesma espécie, temos um grau de evolução muito próximo. Nosso ancestral evolutivo está muito recente ainda na árvore da vida. E a terceira e última coisa que nós vamos falar sobre o projeto Genoma é que ele permitiu fazer o aconselhamento genético, como eu falei para vocês, identificar as doenças genéticas, rastrear genes que permitam descobrir determinados cânceres ou fibrose cística e por aí vai. Por que a Angelina Jolie está aqui? A Angelina Jolie, ela fez um teste genético, já que utilizando os resultados do projeto Genoma, e ela descobriu que ela tinha dentro do seu genoma uma mutação de um determinado gene que poderia levar à formação do câncer de mama. Isso poderia. O que ela fez? Ela se consultou com o médico, ela já tinha histórico de câncer de mama na família, e esse tipo de câncer de mama hereditário ele acontece em mulheres muito jovens, abaixo dos 40 anos. Ela ficou receosa, então ela resolveu fazer a extração das mamas, fugiu o nome aqui agora. Ela resolveu retirar as mamas, lógico que ela já colocou próteses já no mesmo momento, e ela resolveu, vamos dizer assim, entre aspas, cortar o mal pela raiz. Tranquilo? Então, projeto Genoma permitiu
fazer o aconselhamento genético, eu consigo descobrir quais genes que eu tenho que podem, de repente, causar algum problema futuro, ou se eu tenho predisposição a transmitir, ou se eu tenho um gene que eu posso transmitir para os meus filhos e eles terem algum problema. Permitiu ver que existe um grau de parentesco evolutivo entre as espécies e que não existe raças dentro da espécie humana, apenas uma pequena variabilidade genética. E o número de cromossomos? O número de cromossomos, lembra que cromossomo é um material genético enroladinho para evitar a perda de genes. É a mesma coisa que DNA, só que num outro formato. De espécie para espécie, o número de cromossomos vai variar. Então, na espécie humana, a gente tem 46 cromossomos, ou 23 pares. Por que está em pares? Porque cada um desses pares, cada um dos cromossomos que formam esses pares, uma é de origem paterna, outra de origem materna. Então, eu tenho 46 cromossomos. Desses 46, esquece o parzinho por enquanto. 23 veio da mãe, 23 veio do pai. O rato tem 42 cromossomos. A mesma ideia, ele recebeu 21 cromossomos da mãe rato, 21 cromossomos do pai rato. E a cana-de-açúcar tem 80 cromossomos. Isso vai variar de espécie para espécie. Vamos falar um pouquinho da nossa. A gente pode classificar as células de acordo com o número de cromossomos que elas apresentam. Então, as células somáticas, que são as células que formam nossos órgãos, nossos corpos, elas têm um total de cromossomos, 46 cromossomos. Então, se eu pegar uma célula do meu coração e for ver aqui quantos cromossomos tem 46 cromossomos. Se eu pegar uma célula do fígado e for analisar, eu vou encontrar 46 cromossomos. Então, qualquer órgão que eu pegar do meu corpo, eu vou encontrar nas células 46 cromossomos. Já nos espermatozoides e nos óvulos, que são as células reprodutivas, eu tenho a metade do número de cromossomos da espécie, sempre, em qualquer espécie. Se eu tenho 46 cromossomos no meu coração, no espermatozoide, o indivíduo vai ter a metade. Qual que é a metade de 46? 23. Aí, esse coraçãozinho aqui encontra um outro coraçãozinho para bater junto, uma menininha. O óvulo dela tem a metade do número de cromossomos da espécie. Quanto que é? 23. Então, vai acontecer a fecundação. O número de cromossomos do óvulo vai ser unido ao número de cromossomos do espermatozoide. Soma aí. 23 mais 23, 46. A gente consegue ver isso aqui no próximo slide. Então, ó, tanto o homem quanto a mulher, os dois têm 46 cromossomos. Tá vendo? As células reprodutivas deles têm que ter a metade do número de cromossomos, 23. Lembra que eu falei? A gente recebe metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai? Quando acontece a fecundação, esses 23 cromossomos do espermatozoide se unem aos 23 cromossomos do óvulo e forma-se a primeira célula. Através de vários processos de divisão celular, que eu chamo de mitose, lembra que divisão é multiplicação? Começou com uma única célula, forma 2, 4, 8, 16 e por aí vai, até formar um indivíduo que vai ter também 46 cromossomos. Tá bom? Espero ter ficado claro. Se tiverem dúvida, me procure. Até mais!